Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Murilo, coordenador de conteúdo da Bet Brasil, e está começando mais um Conexão Bet. Este é mais um espaço de diálogo da Bet Brasil para conectar você com a comunidade educacional e trazer os temas mais relevantes do setor. Hoje, vamos falar sobre metodologias ativas de aprendizagem, uma prática de educação que coloca o aluno no centro do aprendizado e incentiva um pensamento mais participativo e autônomo. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos a Renata Salomone, mestre em Ciências Sociais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com especializações em Educação, Informação e Liderança na inovação no MIT, fundadora da Mapa Metodologias Ativas e da Devires, Design de Futuros em Educação. A Renata também é uma das vencedoras do Prêmio Perestroika, de professores mais criativos do Brasil, na categoria Educação Básica. Renata, seja bem-vinda, é um prazer tê-la aqui conosco. Obrigada, o prazer é todo meu. Renata, para a gente começar, eu gostaria de entender o que são metodologias ativas de aprendizagem e qual o papel do professor nesse contexto. Então, quando a gente está falando de processo ativo de aprendizagem, são processos que valorizam, em geral, a trajetória dos estudantes, né? Eles incentivam os estudantes a aprenderem de forma mais autônoma, mais participativa, partindo de problemas e situações que estão dentro do contexto desse estudante, estimulando esse estudante a participar intencionalmente do processo de aprendizagem e também emergir dentro da sua própria realidade, fazendo conexão com aquilo que está sendo abordado para o professor, mas trazendo também a sua trajetória, a sua experiência de vida para a sala de aula. Então, para além da questão metodológica, a gente gosta de falar hoje de abordagem ativa. Por quê? Eu acredito que é mais uma mudança de mentalidade quando a gente está falando de metodologias ativas, de abordagem ativa. Porque a ideia de que o professor ele começa a se colocar mais como com foco na aprendizagem e não no ensino. Ele começa a mudar essa percepção da importância do processo de aprendizagem na sala de aula, a entender os estudantes dentro das suas próprias trajetórias. Porque se a gente for para pensar, é muito tempo que já se fala em protagonismo estudantil, né? Vários autores na educação, há muitos séculos, falam do protagonismo do estudante, Paulo Freire, Vygotsky, Dewey, dentre vários outros. A questão é esse caminho mais intencional no planejamento, essa mudança de fato no foco no percurso e no processo do próprio estudante. E com base nas suas experiências, Renata, quais os benefícios desse tipo de abordagem pensando na educação básica? Então, acho que é interessante contar um pouco desse processo para mim, de como foi esse caminho de me apaixonar pelas metodologias ativas e hoje, né, pelo que a gente chama de abordagem ativa. Em sala de aula, eu sempre tive um caminho muito dialógico com os estudantes. Eu sempre escutei muitos estudantes, fazia muitas perguntas, e eles sempre estavam muito estimulados nesse percurso de aprendizagem. Mas eu tinha um incômodo, que era o fato de que eu não escutava muitas vozes, né? Eu escutava as vozes daqueles que sempre participavam. E quando eu comecei a estudar mais a abordagem ativa, a entender os recursos que eu podia utilizar, a trabalhar mais intencionalmente no planejamento, com esse foco na aprendizagem, no protagonismo dos alunos, eu comecei a ouvir vozes dos estudantes que eu não ouvia antes. Então, às vezes, aquele estudante que ficava lá no fundo da sala com um capuz abaixado, ou aquele que falava timidamente, de repente a gente vê protagonizando processos, falando com outros, em pares, em pequenos grupos. Isso foi me trazendo um estímulo para mudar essa experiência no ensino básico. Então, tem esse caminho que é mais da minha trajetória, mas eu acho que quando a gente está falando de mudança no ensino básico, a gente está vendo até que tem um estímulo da própria base nacional comum curricular para trazer essa abertura para essa reinvenção de processos em sala de aula. Hoje, com o chat GPT, com várias outras coisas que estimulam os estudantes a entrarem no Google e terem ali todas as respostas para perguntas muito direcionadas, a gente precisa fazer com que eles, de fato, se estimulem em sala de aula a fazer esse percurso de forma mais autoral, a fazer relações com questões do seu cotidiano, e isso, a abordagem ativa, estimula bastante os estudantes nesse processo. E aproveitando a sua vivência, como os professores podem aplicar essa abordagem mais criativa no dia a dia em sala de aula? Por onde eles podem começar? Bom, eu gosto de pensar a sala de aula como ponto de partida, né? Eu não gosto de pensar a sala de aula como ponto de chegada.
A ideia da sala de aula como um lugar onde os estudantes podem ser instigados a sair querendo mais, a sair conectando com coisas do seu cotidiano, a ideia de sala de aula como mola, né? Como um lugar que catapulta aprendizagens, que faz com que eles saiam dali sendo jogados para longe, né? Que, querendo sair dos muros da escola e levar essas questões do cotidiano para fora. Isso, para mim, é uma sala de aula que estimula a criatividade, que estimula os estudantes a saírem desse processo de terem sempre o professor como responsável, como agente do conhecimento, e eles passam a se tornar responsáveis pela sua construção, pela construção da aprendizagem. Mas por que essa contextualização é para dizer que o processo de criatividade em sala de aula, se a gente está querendo jogar para longe, se a gente está querendo que eles saiam de lá instigados, deve ser sempre estimulado pela escuta ativa, né? Pela compreensão do desejo dos estudantes, estimulando que eles escolham intencionalmente percursos, que eles consigam, de alguma forma, customizar a sua experiência de aprendizagem junto com o professor. Então, acho que é interessante, por exemplo, fazer estratégias de ensino sob medida, que são estratégias que você, no começo da aula, começa com alguns estímulos de perguntas específicas para entender onde eles estão naquele processo de aprendizagem, para a partir dali construir essas experiências. A gente já tem, de alguma forma, um caminho intencional, um desejo, um planejamento daquela aula, mas a gente entende que quando a gente faz perguntas que já são direcionadas para entender como que aquela aula pode ser uma experiência diferente, ela acaba acontecendo de forma muito mais interessante e engajadora. Acaba sendo uma troca, né, entre aluno e professores, de modo geral. Exatamente. E aí, como você percebe a importância dessa abordagem, aí pensando na formação continuada dos professores? Então, esse é um outro tema que, para mim, é muito caro, porque eu acho que, por há muitos anos, na educação básica, tendo passado pelo ensino superior também, eu construí algumas experiências, eu vivenciei algumas experiências de formação que me fizeram refletir muito sobre o processo de formação de professores. Então, por exemplo, eu recebia formações muito passivas, de pessoas que vinham dar palestras sobre metodologias ativas. Eu achava interessante, mas eu não conseguia entender como aplicar essa abordagem. E também de pessoas que vinham de universidades supernomadas para dar essas palestras, mas que traziam experiências muitas vezes com pouca escuta daqueles educadores que estavam ali naquele espaço. Então, acho que seria interessante construir um caminho de formação de professores, e por isso eu construí e criei a Mapa Metodologias Ativas lá em 2017, que eu escutasse primeiro a trajetória, o que eles já sabem sobre esses percursos, o que eles desejam saber, e também que fosse feita de forma mais prática, que eles compreendessem como replicar os processos em sala de aula. Então, sem dúvidas, eu acho que essa construção das metodologias ativas na formação de professores é essencial, e principalmente quando ela é feita respeitando os percursos deles. E essas habilidades adquiridas por meio dessa abordagem, elas contribuem também para a educação socioemocional e se sente que forma. Eu não tenho dúvidas, né? Hoje a gente entendeu que não pode mais focar o olhar apenas nas competências e habilidades cognitivas, né? A gente entende que as competências socioemocionais, elas são fundamentais para o processo de aprendizagem. A gente durante muito tempo cindiu, né, essas duas esferas, como se elas pudessem não estar interligadas. Eu acho que é uma mudança muito mais do que na sala de aula, quando a gente está falando dessa integração da abordagem ativa com as competências socioemocionais. A gente está dizendo que a gente tem que mudar uma lógica social, uma lógica cultural, que faz com que muitas vezes a gente valorize os percursos acadêmicos, os percursos cognitivos, aprendizagem baseada só nesse foco, como se ela prescindisse desses fatores socioemocionais que interferem diretamente no processo de aprendizagem. E quando a gente está falando de abordagem ativa, a gente está falando de uma experiência que traz várias competências para os estudantes, né? Eles geram capacidade de mobilizar, articular, colocar em prática conhecimentos, valores, atitudes, habilidades, solução de problemas. Eu acho que
sem dúvida, é uma competência que é fundamental no contexto atual. E quando a gente está falando de abordagem ativa, a gente está falando de processos que estimulam muito a solução de problemas cotidianos trazidos pelos professores. Eles também, por trabalharem de diversas formas, em grupos, em duplas, individualmente, eles aprendem a gerir mais as emoções, a estabelecer ali a habilidade de conexão, de trabalhar em equipe. Então, tem várias competências socioemocionais que são, de fato, estimuladas quando o estudante está fazendo uma abordagem mais ativa, protagonizando seus processos de aprendizagem. Mas, mais do que isso, quando a gente está entendendo que ele estimula as competências socioemocionais, a gente entende também que a retenção da aprendizagem acontece de forma mais significativa, porque o sistema emocional ele auxilia nessa retenção do conhecimento. Ele faz uma atribuição de valências, né? Ele entende o que é uma memória relevante, ele dá sinais químicos e neurotróficos, fortalecendo esses circuitos que estão ali no próprio sistema emocional, que fazem com que o estudante retenha mais o processo de aprendizagem. Então, é uma questão neurocientífica mesmo. Quando a gente está falando de processos de aprendizagem, a gente está falando também de processos que, de alguma forma, tiveram a compreensão da importância e, por isso, foram retidos nos estudantes. Sem dúvida, um assunto super importante, super relevante. E até aproveitando o momento, esse tema vai ser uma das discussões do Congresso BET Brasil, que acontece agora em maio, e que terá você como uma das palestrantes. Então, gostaria de saber o que você pode adiantar sobre a sua participação no evento e a importância da gente ampliar esse assunto para um público cada vez maior. Então, acho que a minha participação no evento vai ser bem interessante, porque ela vai trazer uma experiência ativa, que é um diferencial da BET, né? Porque, de alguma forma, aquilo que eu estava falando que era um incômodo meu de sempre receber palestras só sobre metodologias ativas, hoje tem um olhar muito interessante da BET para esse processo. Então, a minha experiência vai ser uma experiência de aquário, onde os participantes vão poder interagir comigo e com os outros palestrantes e fazer perguntas, e a gente vai estimulando justamente esse princípio de aprendizagem ativa. Não, sem dúvida. E quais suas expectativas para esse momento, para esse diálogo com o público, e também o que a plateia pode esperar dessa discussão? As minhas expectativas são muito altas. Eu tenho acompanhado bastante a BET há muitos anos, e eu tenho percebido que cada vez mais vocês têm se superado na programação, né? Tem trazido pessoas muito importantes para o cenário de educação contemporânea, vem trazendo práticas diferenciadas, escolas, empresas, universidades que estão conectadas com esse novo cenário da educação. Então, a minha expectativa é muito alta, eu acho que vai ser um super evento e estou animada para participar. Não, legal, Renata. Acaba sendo um super encontro ali de atores do setor educacional como um todo para trocar ideias, conexões e a gente conseguir Com certeza, avançar em várias temáticas da educação no nosso país, né? com certeza. Renata, é isso. Muito obrigado por ter aceitado participar aqui hoje. Foi uma honra para a gente receber você hoje, viu? Muito obrigado. A honra é toda minha. Obrigada a você, Murilo. Obrigada, Beth. Vai ser um prazer estar com vocês. Obrigado. E quem quiser saber mais sobre esse assunto e conversar com a Renata, é só participar da BET Brasil, que acontecerá de 9 a 12 de maio no Transamérica Expo Center em São Paulo. Este é o maior evento de educação e tecnologia da América Latina e terá como tema central Educação e Trabalho para Novos Futuros. Serão discutidos assuntos ligados à educação básica e educação superior e profissional, por meio de palestras, painéis, rodas de conversas, workshops e muito mais. As inscrições para o congresso já estão abertas e podem ser feitas no site brasil.betshow.com. Você também pode acompanhar todas as novidades em nossas redes sociais, @betbrasil. É isso, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.